Pessoal, sejam bem-vindos a mais um hashtag Pô de Abacaxi. E o episódio de hoje é... Como diminuir conflitos entre moradores e administração. E aqui na mesa a gente recebe o Sérgio Craveiro aí, que todo mundo já Isso, conhece, conhece. já tá antigo no mercado, né? Há muito tempo no mercado. Nosso primeiro síndico profissional. Do Brasil, exatamente, Olha lá. 92. É 92, gente. Sérgio, é 92. um prazer. Prazer todo meu. Prazer. Vocês são Direto de magníficos. Florianópolis, pessoal. É difícil marcar com o Sérgio, porque ele é muito ocupado, Ele é muito ocupado. e sempre envolvido no meio condominial, né? Eventos, tudo que você pode Exatamente. imaginar. Cafés. Nossa, Ó, eu quero dizer que eu adorei aqui, porque aqui tem xícara para canhoto, né? Então eu adorei aqui, muito Olha. gostoso aqui, adorei. Eu vou nos outros podcasts aí, não tem, ó, xícara para canhoto aqui tem, mas só não pode virar, tá? É. Ela ficou olhando sério, eu falei, é melhor contar a piada lá, eu tô brincando. É, que ela não entendeu. sou loira, sou loira. Vai Ela vai não colocar pescou. a culpa nas loiras. Mas, gente, esse tema é forte, hein? É Forte. forte. É forte, é um tema que realmente eu passei perrengues quando eu tinha minha administradora, né? Que é trabalhar com as pessoas, né? Quando você fala de conflito, fala eu sempre digo o seguinte, né? Quem mora em condomínio é uma empresa que todos os sócios moram dentro dela. Sim. Sim. Nenhum tipo de empresa de outro segmento, seja o que for, Tem nenhum isso. sócios moram, eles moram fora da empresa. Então, Sim. por isso que acaba dando tudo muito certo, né? Mas quando você mora dentro da empresa que você é sócio, complica. Então você tem que criar regras e regras rígidas, e aí você acaba lidando com o sentimento das pessoas. Que Sim. regras rígidas são essas? Como que a gente vai fazer do nosso mundo condominial, aquele mundinho ali, aquele 3 torres, 2 torres, 1 torre, 10 torres, o que a gente vai fazer daquele mundo pra gente viver bem? Sim. Aí você compara com o país, né? Você compara com, por exemplo, atualmente hoje os índices de acidentes que diminuíram por causa da, né? O pessoal vai beber, dirigir embriagado. É só comparar com isso. Então, eu tenho falado muito para os síndicos fazer essas comparações, porque como você educa adulto é mexendo no bolso dele. Com certeza. E aí você tem que criar critérios para dar multa. Sim. E aí que aí começa, né, o nosso podcast aqui, né? Isso. Como fazer isso? Como fazer isso? Quais né? são os Meu procedimentos? Deus. Quais são os procedimentos? Você chega numa assembleia e vai falar assim, pessoal, é o seguinte, ó, nós vamos alterar o regulamento interno para dar multa para todo mundo direto agora, sem passar por uma advertência ou sem... Eles Ter uma começam a ficar conversa. loucos. Sim. Ou eles jogam cadeira no síndico, ou eles jogam cadeira na administradora, né? E aí você tem uma forma de chegar. Eu vou ser sincero, eu errei. Quando eu tinha minha administradora, eu já chegava assim, né? Fazendo com que todo mundo pudesse engolir aquilo que eu tô falando. Não, as pessoas têm que entender aquilo que eu tô falando. Para melhor convivência delas, sabe? Porque depois não tem choro, né, Sérgio? Exatamente. Aplicou, tem que pagar. Exatamente. Mas sem regras, ninguém sobrevive ali dentro. Não. Hum. E também mesmo com aqueles que nos chateiam nela, Muitos. e você tem que dar vontade de você aplicar uma multa direta, né, Sérgio? É. Aí você fala assim, não, tem um procedimento. Porque a gente sabe que ele vai errar de novo, né? Exatamente. Ele vai errar. Isso é uma coisa que hoje, Sérgio, pela minha experiência, me tranquiliza. Eu falo, não, eu te pego. Já, já. Você E vai às errar. vezes, Sérgio, Pega é na dentro curva. de 15, 20, 30 dias no máximo. E eu vou falar outra coisa aqui para vocês. Tem casos assim que você tem regulamento interno de condomínio que tem lá 300 situações. Sim. Não pode pendurar roupa na sacada, não pode pendurar travesseiro na rede de proteção de criança, não pode subir no elevador social sem camisa. Aí o que o cara faz? Ele subiu no elevador social sem camisa porque estava ali atrapalhado, tal, acabou subindo. Aí você vai lá e dá uma advertência. Aí na próxima é uma multa. Aí ele estaciona o carro fora da faixa, por exemplo, aí você vai dar uma multa para ele. Não, peraí, essa aqui é a primeira vez. Ele quer fazer a primeira vez das 300 coisas do regulamento. Isso. Pra depois... Pra depois tomar uma multa. tomar uma multa. Sei Atenção, como é que moradores. Desde a primeira advertência já fica valendo. Ó, comparando novamente com o Isso. trânsito. Comparando novamente com o trânsito. Isso. Quando você toma uma multa porque você passou em cima da faixa, você ganha lá 7 pontos, tem que pagar a multa. Aí você vai, sei lá, andar pelo acostamento numa estrada, mais uma multa e mais 7 pontos. Fez lá 21 pontos, nem sei quanto é que tá agora aí, mas Isso. falaram em 40, não sei. é. Fez o ponto, Dobrou. você perde a carteira. Sim. Então não é 40 pontos de faixa, 40 pontos de estacionamento, entendeu? Ô, Sérgio, você me lembrou um É caso. acumulativo, né? Acumulativo. acumulativo. A gente vai conversando aqui, a gente vai lembrando dos casos em condomínio. Olha o que uma pessoa fez. Tem um limite no salão de festa de pessoas, né? Nesse condomínio é 55. Então ela convidou 55 pessoas. Aí o que ela quis?
na parte da manhã 55 e mais algumas outras da tarde. Os moradores dá jeito para tudo, né? É. Então ela contava na cabecinha dela que saindo um morador pudesse entrar mais e sempre querendo driblar as regras do condomínio. É. Vocês têm que falar por dia, né? Porque ela faz um É. churrasco de manhã 55, faz uma festa à noite mais 55. É, Poxa já vida. 110. Né? 110. Aí a portaria fica atarefada, um fluxo que aumenta. Uma outra coisa também, o Alan, é com relação a com relação a cobrança de ingresso para salão de festa. É. As pessoas, você me lembrou um caso que tinha pulseirinha para entrar no salão de festa do condomínio que cobrava, tá, os jovens lá, o filho do morador lá. O morador foi viajar, falou, vamos fazer uma festa, vamos cobrar R$100. Passei por isso já. Nossa, Aí faz a cara. festa open bar. Aí faz a festa open bar. E Eu nessa já- festa, os adolescentes lá arrebentaram o condomínio inteiro. Nossa, o meu também acabou tudo dentro do salão de festa. Todos os Tudo. extintores dos 13 andares, 17 andares, todos os vidros do salão de festa, jogavam extintor na mesa de ping-pong. Gente, eu achei que já tinha visto de tudo. essa eu nunca Destruíram. vi. E fizeram isso no meu. Aí eu liguei pro pai dele, desse menino, liguei pra ele. Do meliante, né? Aí ele falou assim: não, eu tô viajando, tal, não sei o quê. Eu falei, pois é, aconteceu isso, isso, isso. Eu falei, tá, eu vou arrumar. Eu arrumei, mandei todas as notas pra ele. Deu R$27 mil. Nossa, Eu tô falando de 2004, isso. nossa, e o Nós carro entregamos o popular condomínio em custava maio de 14. 2003, foi 2004, isso. É. Sérgio, eu também não multei o meu morador lá. Eu acabei chamando, fazendo a compra, as notas, Mas, ele repôs. mas a gente não multou, não. A gente Não multou, mas ele pagou caro. Ó, acordamos no domingo de manhã, 8 horas da manhã, eu fui lá ver tudo que tinha acontecido. O serralheiro foi lá, eu falei, faz? O Fred pagou tudo, depois ele reembolsou certinho, Sim. sem choro, Nossa, sem choro é, nenhum. Ele Não tem voltou de conversa, viagem, viu, gente? É responsabilidade do É morador. responsabilidade. tinha adolescente dormindo no elevador. Meu Aí Deus. o porteiro falou, seu Sérgio, o que eu faço? Eu falei, você não toca na pessoa, desliga o elevador, né? Desliga o elevador, ela tava dormindo dentro do elevador. Você desliga o elevador, deixa a porta aberta e deixa ela lá. O pai e a mãe, se você achar o pai e a mãe, eu vou tentar procurar aqui também. Né? Chama a ambulância. Por que ela tá dormindo aí? De repente tá bêbada. Maiada lá. Uma menina lá. A gente não sabe, Cada né? coisa, né? E aí nessa situação, você vai dar advertência pro morador? Você vai dar uma multa Às vezes direto? o pai não sabe, A Né? maioria Como- das vezes o pai não sabe. Quem Pois nunca é. fez arte quando era jovem? Mas É. esse tipo aí é duro, hein? É duro. Mas Mas a gente sente, né, Sérgio? Sim. Eu conversando com o pai, o desespero dele de estar vivendo aquela situação. Aí eu fiquei com certo. Mas ele repôs, ficou tudo certo. E depois nunca mais alugou o salão de festa. Vez, né? Porque só dá prejuízo. Sabe o que você pode fazer? Teve vários condomínios que a gente fez, a gente começou nesse condomínio, a gente começou a criar pontos para os moradores. Então, além de pagar a multa, ele criava pontos que deixava de usar o salão de festa. Então, os pontos eram zerados depois de um ano, né? E cada coisa que os moradores faziam, a gente atribuía pontos, igual multa de trânsito, e ele ficava até às vezes proibido de ser síndico, se candidatar a síndico, se ele juntasse 30 pontos. Porque como que a gente vai botar de síndico uma pessoa que juntou Que não 30 cumpre pontos, regras. né? E que não cumpre Que não regras. cumpre regras. Né? Condomínio é isso, gente, é regras. E aí, olha só, Alan, aí a gente chegou na Assembleia, como convencer os moradores, né, a fazer isso? Porque assim, o que acontece? Ninguém sabe o regulamento, né? 95% das pessoas, até mais, eu tô sendo humilde aqui, não lê regulamento, não lê convenção, não lê nada. E é a mesma coisa o Código de Trânsito Brasileiro, ninguém lê. Por isso que eu tô batendo nessa tecla da comparação. Verdade, da comparação. Então eu viro pro morador na Assembleia e falo assim, ô morador, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem que tem... Pergunto pra todo mundo ali na Assembleia, né? Quem que tem carteira de habilitação aqui? Aí quase todo mundo levanta a mão, né? Legal. Qual que é o artigo do Detran, do Conatran, lá do Código Nacional de Trânsito, que não pode passar o sinal vermelho? Aí fica olhando pro outro assim, ó, com cara de... Ninguém sabe de cabeça. Ninguém sabe de cabeça e ninguém sabe porque não leu também. Também. Tem Só muita sabe que não coisa lá. pode. Aliás, ó, avançar. só quero dizer uma coisa, eu também faço parte disso, porque eu nunca li a lei de Eu trânsito. nunca li inteiro, também Mas nunca li, não. adianta você chegar pro seu guarda e falar, seu guarda, o senhor me desculpa. Eu não tô sabendo. Porque, não olha, sabia. eu não sei qual que é o artigo Alegar da lei. desconhecimento, né? Vou alegar desconhecimento, não pode. É a Não mesma pode. coisa as regras do condomínio. Então eu falava muito isso, as pessoas começavam a olhar um pro outro na Assembleia e falavam, pô, Sérgio, fazendo uma comparação, tem certa razão. Mas, pô, manda uma advertência antes. Falei, pra quê essa advertência se eu tenho certeza que todo mundo tem de posse a convenção e regimento interno? Veja, você Sim. tem uma carteira de habilitação aí. Sim. Sim. Então, para todo e qualquer efeito que o Você guarda vai sabe. te pedir,
essa habilitação, quando ele te parar na rua, lá, o policial, etc., ele vai dizer, você sabe da lei. Não adianta você alegar desconhecimento. Agora, não existe carteira para morar em condomínio, né? Não existe carteira de habilitação para morar em condomínio. Não existe. Agora, desde que você comprou um apartamento, na Lei 4591 lá de 1964, no artigo 8, perdão, no artigo 9, você, no segundo parágrafo, diz que você não pode alegar desconhecimento, que a Convenção de Regimento Interno serve para todo mundo. Serve para todo Sim. mundo. Né? Só que a gente lidar com pessoas, né? Nós não somos poder público como síndicos, como administradores, né? De impor as coisas, né? O guarda Sim. pode chegar a impor para você, né? A O policial multa, a multa, porque realmente você fez, ele tem fé pública Sim. para isso. Agora, a gente não pode fazer isso. Então, a gente tem que criar regras dentro desse condomínio. Tudo isso que eu tô falando aqui, pessoal, eu sempre falei nas assembleias, sabe? Sim. Sempre falei nas assembleias. E isso passou a dar super certo, porque quanto menos problema a gente tem, perdão, quanto menos problema o condomínio tem, menos a gente vai ter. Sim. A gente Mas consegue a viver convivência vai ser sadiamente. preservada, né? Sim. Porque tem que ter uma boa convivência ali, Sim. né? Mas se a gente sempre tem aquele... E eles não questionam assim, mas Se quem fez essa regra? Questiona, os Nossa. novos moradores questionam. E eu Quem digo, fez essa regra? A quero Assembleia. mudar isso. então, Aí- uma luta. Quer mudar? A gente muda, não tem problema. Aqui nada é perpétuo, né? Mas Isso. normalmente... Mas não dentro é das normal. regras, dentro do das regras, coro, Mas né? normalmente não mudam essas regras, né? Normalmente Pode não mudam. voltar em votação de novo, Pois porque a maioria sabe que é necessário ter regras. Aí eu É. te conto outro caso. Eu estava auxiliando uma administradora de condomínio em Balsas, no Maranhão, né? Aí, em janeiro, cachorro com coleira. Em abril, uma menina pediu para fazer assembleia, tira a coleira. Aí ficou, põe coleira, tira a coleira. Parecia o Karate Kid, né? Tira casaco, põe casaco, tira casaco, põe casaco. Então eles ficaram de 2 em 2 meses fazendo assembleia. Põe coleira, tira coleira. Por que põe coleira? Porque um dos cachorros de outro, o vizinho, foi lá e avançou. Então põe coleira em todo mundo, né? Tem que botar coleira em todo Sim. mundo. Agora já tem regra. Agora, já. tira a coleira, mas meu cachorro é manso, não precisa fazer um métier lá no regras são condomínio. regras. Já vi fazendo cachorro pequenininho avançando. Um motim, Assusta, pelo menos. assusta, Ô, né? gente, Assusta. sai um carro na garagem, ou acontece alguma coisa, ou passa alguma... É proteção. Meu cachorro, ele anda sem coleira comigo, mas eu não tenho coragem de levar. É. Entendeu? Porque é perigoso também. Sim. É um outro cachorro atacar, é ele que assusta, pode fugir. É um carro na garagem, É um né? carro na Não. garagem. O cachorro às vezes tá falta bom ficando velhinho, tá senso das ficando Não, tudo vocês pessoas falaram uma mesmo, coisa né? que é verdade. Tem uns cachorros É. pequeno que late que assusta a gente, né? Sim, E é sim, falta de tem. bom senso. Às vezes morde Aquele uma criança. pinte. Porque cachorro pequeno também morde. Morde. Sim. Aquele pinte é nervosinho. É. É nervosinho. Não, tem morador que quer andar com pitbull sem Sim. sem coleira, né? ataca outros cachorros, ataca... E assim, não é culpa é culpa da criação, né? Da Não é criação, nem culpa do né? animal Sim. mesmo. Isso é né? provado. Então, tudo isso é uma coisa que tem que ser ponderada, tem que ser levado para a Assembleia, tem que ser explicado de uma forma que as pessoas possam entender realmente que é tudo com o objetivo, o único objetivo de se morar bem nos condomínios, Sim, né? viver em harmonia. Viver em harmonia. E o principal, né, Sérgio? Que é o seguinte, o síndico não criou aquelas regras, gente. A gente só faz cumprir. Cumprir. Se vocês não estão satisfeitos com aquelas regras, chega no síndico e fala, uma boa parte dos moradores, síndico, o que a gente pode fazer para mudar tal regra? Olha, tem tantos de votação, Mas dependendo toda do que vez for. que eu levei, Toda vez ninguém eles, mudou. eles encrencam A maioria pro não quer lado mudar. do síndico. Aí vira tudo Aí contra o junta aquela síndico. meia dúzia querendo mudar e a maioria quer deixar como tá. E vence a Entendeu? maioria. Uma vez fizeram um escândalo, Sérgio, que as reformas tinham 32 apartamentos, ó, no prédio. As reformas teriam que começar às 11 horas da manhã. E não poderia ter reforma antes das 11, porque muita gente trabalha à noite, né? Fizeram um auê essa reforma. Nossa, acabaram com a minha saúde mental. Nossa. Mas barulho, gente. É permitido, tá permitido. O cara tá no contrato de compra e venda do apartamento dele, a convenção. Ele assinou que recebeu. Sim. É permitido. Fiz a assembleia, muito custo pra mudar. 4 pessoas votaram pra mudar, o restante votou pra É assim, o continuar pessoal das gosta 8 de da manhã. reclamar, mas ser ativo mesmo e tentar mudar. Até que reclamou a primeira vez, falou assim, aí quando for minha vez também... Ó, vocês dois que atuam como síndico e para os donos de administradora, eu sempre falo o seguinte, né? Todo mundo me conhece, eu ministro curso para síndico e tal, né? Para dono de administradora também. Passa os conhecimentos, passa todos os projetos. Mas eu falo que o meu curso não é curso de síndico. É curso para saber jogar o abacaxi pro outro, né? Falando pó de abacaxi, sim. né? Isso. Entendeu? Por quê? Porque assim, quando chega um negócio para você, você tem que saber direcionar. Sim. Então, na hora que você leva para uma assembleia, vocês falam o seguinte: fala, pessoal, quem mora aqui são vocês, eu preciso saber como agir. É. Porque a advertência não funciona. A advertência só funciona quando é mandado pelo advogado. É. Porque vai o síndico lá, olha, o senhor não cumpriu a cláusula 32 do regulamento interno, aí você verdade. assina,
pessoa pegar aquilo e jogar fora. Notificação do advogado tem outro peso. E aí o porteiro fala pra você, seu Sérgio, entreguei a notificação lá pro seu José, e aí ele jogou fora aqui no lixinho da E- Ele guarita. falou, nem me entrega mais, né? Ah, beleza, tá bom. Sabe o que eu fiz uma vez? Hum. Peguei o vídeo, a parte do vídeo, né? E Hum. coloquei na Assembleia. Eu falei aqui, ó, tá aqui na Assembleia. A pessoa pegou a advertência e jogou fora. Então a advertência que o síndico assina não tem valor. Quer dizer, tem valor? Tem. Mas a pessoa não dá o devido O valor. devido valor, a gente entendeu. E, Sérgio, teve uma vez que a pessoa rasgou no meio e é advogado. Aí, no outro dia, gente, que aí tem outras coisas que a gente pode fazer. Testemunha, vale do mesmo jeito. No outro dia, a esposa, que também é advogada, que hoje é minha amiga, os dois são meus amigos hoje. Mas na época não gostou, não. Depois ela veio no outro dia cedo, falou, porque daí a notificação, vai, eu vou levar. Levou rasgada, mas levou. Não, mas eles têm que entender, Eles porque têm assim, consciência. às vezes uma notificação, uma advertência, é só pra você melhorar só uma um alerta. conduta. Né? Aconteceu alguma coisa de errado, é só pra você melhorar alguma Isso. coisa que aconteceu de errado. E É. para chegar não é um assunto qualquer, né, Sérgio? É. Não é um latido de um cachorro, é uma coisa. A notificação já é uma Mas coisa às mais. vezes você nem sabe que você tá incomodando seus vizinhos. É. Eu recebo alguns moradores maravilhosos, eu não sabia, pede desculpa pra ela. Isso. Eu não E sabia não faz que a minha mais. máquina fazia barulho. Eu não sabia que a minha porta de correio do guarda-roupa, porque eles acham que a porta de correio do guarda-roupa embutido não faz barulho no vizinho de baixo, né? Nossa. Aquilo lá é um absurdo. E aquela cama. Parece que tá que caindo um arrasta. raio, né? Nossa, E a cama que aí arrasta a da- pessoa pede desculpa, eu acho legal. Ó, pede desculpa pra ela por mim. Tem uma que Ó. manda um bombom com pedido de desculpa. Ah, Sabe o que, isso é que eu maravilhoso. tinha? Sabe aqueles mini carpete redondo que você põe debaixo Ih, do sei. Eu tinha daquilo no meu carro, eu tinha uns 1000 daquilo. Que a pessoa reclamava, Sérgio, a cadeira tá fazendo barulho. Eu ia no apartamento de cima, ui, tudo bem? Aí a pessoa abria a porta, eu ficava olhando assim pro chão, eu ficava olhando pro chão assim, aí a pessoa falava assim, eu falei, pô, posso pegar a tua cadeira e fazer um negocinho? Pode. Aí eu pegava, tirava do bolso, eu virava de cabeça pra baixo, eu mesmo Já colava os colocava negócios. os. Agora pode arrastar. Porque é o seguinte, a pessoa trabalha Uma em coisa casa, tão pequena. isso aconteceu né? na pandemia. Não é? É. A pessoa trabalha em casa, ó, tô aqui mexendo na Tudo quebra cadeira, ó. Fica- Ó, eu tô aqui mexendo na cadeira. Então, se eu tô aqui no computador e eu quero ir no guarda-roupa, eu não levanto. É. Eu faço assim, ó, e vou pro Eu guarda-roupa. posso não escutar nada, mas o vizinho. Vai escutar. vai escutar. Então, assim, e outra coisa, as construtoras, né? Desculpa aí Nossa, você você vai dono tocar de num construtora ponto. que tá. Verdade. Daqui a pouco estão botando papel na parede aqui, né? Sim. Em vez de, em vez de Tá botar vergonhoso, tijolo, né? estão Sérgio? botando divisória De drywall, de tem drywall. gente colocando drywall. Pô, Tá brincadeira, vergonhoso. cara. Enquanto isso, tem administradoras já, tem construtoras fazendo imóveis nos quartos com um laminado de madeira já. Que tem uma proteção embaixo, um isolamento acústico mais barato, obviamente, mas que a pessoa não escuta o apartamento de baixo. Isso é o meu Embaixo você não sonho. escuta em cima. Eu Sonho fiz, de todo síndico. acho que 4 implantações, assim, já, que eles estão entregando com laminado no quarto, nos quartos. Então, o resto vai sem piso, mas nos quartos. E é Tá incrível. Tá tudo Laminado. assim. E é incrível que às vezes a tolerância para uma cadeira, para uma pessoa é uma coisa, e às vezes. Mas não é, tem gente que tem sono leve, a gente tem que pensar nisso. Você tá lá de boazinha, assim, em cima de mim mora uma criança que tá aprendendo a andar. Eu acompanhei, desde que ela nasceu, ela nunca chorou. Nem sabia que tinha uma criança em cima de mim. Mas agora que ela tá andando, correndo, aprendendo a. Pezinho pesado, Agora. né? Pô, essa criança já nasceu com 1 ano e meio de idade já pra aí eu começar a falei, andar. gente, ela já aprendeu a correr agora. No começo eu vi ela aprendendo a andar, ouvia. Meu, Entendeu? assim, olha, e tem muita coisa, né? Então você, com classe, jogar o abacaxi, né? Porque assim, quem segura o abacaxi é que tem que resolver o problema. Sim. Né? Então, assim, aonde que você vai aprender a jogar o abacaxi, né? Numa assembleia. A assembleia é o ponto ideal. Olha, nós vamos sair daqui hoje com uma decisão tomada. Sim. Nós precisamos saber, eu preciso saber o que fazer. Eu me baseio muito no artigo 1348 do Código Civil, no inciso 4, que o síndico tem que cumprir e fazer cumprir a convenção e regimento interno que foi determinado na Assembleia. Independente se ele gosta ou não, né? Isso daqui não tem determinação em Assembleia o que eu faço. Então, por isso que eu estou trazendo aqui. Ah, Sérgio, vamos ver isso depois. Não, tem que ver agora. Agora, Porque se acontecer eu amanhã, eu já preciso. tenho como resolver. Sim. Porque depois eu não Vai resolvo crescendo. porque não tem nada escrito. Vocês vão dizer assim, esse síndico que não resolve nada. Não faz Isso nada, mesmo. não presta pra Perfeito. nada. O que adianta chame o síndico, né? Chama lá o síndico. O que adianta chamar o síndico se você não vai resolver porque não tem nada escrito? Sim. Uhum. Eu vou resolver porque você acha que está na lei? Não. Eu vou resolver de que forma? Das boas práticas, Boas né? práticas. E uma coisa que a gente fala muito, né? É isso, das boas práticas. E que condomínio, mas Sérgio, tem que ter bom senso. Uma coisa
de bom senso, eu nunca mais discuti na minha vida. Eu aprendi que o seu bom senso é diferente do meu. Total. Sabe o que é o bom senso? É eu querer te convencer que o meu argumento é melhor que o teu. Com certeza. Aham. Eu dou como exemplo mudança. Lá, os condomínios que vocês são síndico lá, mudança normalmente até às 17 horas, para dar uma horinha pro pessoal subir, para chegar às 18, ou até às 18 e tal. Até às 18, né? Aí eu te pergunto, se eu chegar às 17h30, sendo no regulamento interno até às 18, eu entro no teu condomínio? Aí as pessoas falam, não, aqui não entra, porque em meia hora você não vai mudar. Eu falei, quem é que disse que em meia hora eu não vou mudar? Eu tô dizendo o seguinte, se aqui tá a mudança é até às 18 e eu cheguei às 17h30, eu vou entrar. Uhum. Aí eu espertinho, sei que não vai dar tempo, porque você tem razão, ponho tudo lá na frente do elevador e subo até às 20 horas. Aí o outro morador, aí você libera pra mim, por quê? Porque eu tô insistindo com você, Que você tem que tá ter dentro bom do senso. horário. Tá dentro do horário, tá aqui, ó, 17h30, Sérgio, você tem razão. Depois mas você não vai mudar em meia hora. Bom, você tem razão também. Meia hora, quem é que disse? A gente não sabe as próximas meia hora que vai acontecer. Sim. Meu Deus. Eu tô com os caras aí que são ligeirinhos no caminhão de mudança. Ah, então vai, Sérgio, vai. Aí chega o pior morador do condomínio às 19h20. Só ele que pega. É É. só ele que pega. E vai chegar, porque Vai né, chegar. É o Crica. é o que eu falo, né? A impressora só acaba a tinta da impressora quando você tá usando ele, né? É, isso Chuveiro só queima quando você tá tomando quando banho, você tá né? tomando banho. É incrível, só eles veem. Mas é assim. Aí eu falo, bom, aí eu entro, aí ele pega e reclama com o síndico, e ele reclama com razão, porque 19h20 ele quer chegar na casa dele, Ele quer quer ter chegar o na elevador casa dele, liberado. sim. Ele tem razão. Ou seja, o único que não tem razão quem é? O síndico. É. Que tá 19 horas, a administradora já fechou a porta, já foi pra Sim. casa dela. Adianta ligar pro dono da administradora, que tá numa academia ou tá em algum lugar? Não adianta. Não adianta, Vai não vai resolver o conseguir. quê? Nesse momento, se o fogão do cara tá na porta do elevador, as Não caixas tem de mais o que roupa. fazer. Então, tá tudo errado. Então, pra resolver isso, Sérgio, então, como é que faz? Tem solução? Lógico que tem solução pra tudo. Pra não se discutir o bom senso, tem solução. Põe lá, o caminhão chega até às 15 e o último móvel sobe até às 18. E Isso. 3 horas eu acho e vejo, né? Tudo que eu já Dependendo vivi. do tamanho do empreendimento. Se não for o caminhão do Faustão, É, né? Eu sim. acho que em 3 horas dá pra mudar. Meus prédios antigos do centro determina só às 8 da manhã, das 8 ao meio-dia, pra reservar as vagas da frente. E tem um que é só de quinta-feira. Olha que Eu maravilha. falo, Jesus, aí esses. E a pessoa tem que se adaptar. É, Sim, sim. esses Agora, são Sérgio, vamos bem- lembrar um dado Eu importante. tô muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Ah, a Vocês, gente pô, também. que A alegria, gente que também. honra, viu? Alegria. Que papo Com gostoso. certeza. Sérgio, e a gente vai lembrar aqui pro pessoal também, é o seguinte, se eu sou vizinha do Sérgio, e eu tenho um problema com ele, é um caso de vizinhança. Sim. Se o que o Sérgio faz gera problema para mim e para o Alan, aí sim o síndico se envolve. Mas se Pra a gente quem tá- brigou com o Rose. Sérgio, por exemplo, se o nosso problema é pessoal. Muita gente acha que a gente é. Olha, o morador me encontrou tal, me ameaçou, disse que vai me bater. Aí cria uma ocorrência lá. A gente faz o quê, Sérgio? Nada. Chama a polícia. Fala pro morador, tá sendo ameaçado? Vai pra polícia. Vai fazer Sim, um vai Porque fazer o- um boletim de Rose, ocorrência. você falou uma coisa que é muito, muito verdade, até que eu não lembrei de falar aqui. O que significa a palavra condomínio, né? Condomínio vem do grego, né? Domínio de mais de um. É o co, né? Do latim, Gente, ele do é puro grego. conhecimento, né? Do latim, né? Codominium, né? Domínio de mais de um. Quando você vê lá coproprietário, Sim. colaborador, mais do que um, né? Vem juntando as coisas. O co no latim é mais do que um. Então, domínio de mais de um. Ou seja, se eu tô reclamando que a Rose está fazendo barulho em cima de mim, tô reclamando pro Alan síndico, eu vou chegar lá, mas o Alan tem que chegar pra ele e falar, Sérgio, você já falou com a Rose? Não falei. Por que você não fala com ela? Ah, eu não quero me dispor. Pera só um pouquinho. Eu não falei pra você se indispor, seu Sérgio. Eu sou o síndico aqui do prédio, eu sou o Alan e disse pra você falar com a sua vizinha, conversar com a sua Porque um bom papo resolve mais que uma boa advertência. tem, Eu né, posso, às vezes. vocês querem marcar tenha no salão dúvida de disso. festa? É. Eu posso contrapor essa Porque conversa. só posso um acha que não participar. faz nada. o outro- É, Não é pra vezes- brigar com ninguém. Não é pra brigar. Ah, mas eu não gosto da Rose, Alan. Bom, Mas por ela quê? sabe disso? Se ela não sabe, fala pra ela. É? Resolve alguma coisa que você tem com as pessoas, ela é tua vizinha de cima. É. Você vai encontrar com ela no elevador, você vai encontrar com ela na piscina, você vai encontrar com ela no churrasqueiro, você vai encontrar com ela. Eu falei pras E eu pessoas, tenho um né? morador, Alan, que ele é assim. Gente, eu não sei mais o que fazer com esse rapaz, esse senhor. Ele reclama de todos que moram acima dele. Aí agora nós só vamos fazer uma jogada. Todos. Era a proprietária, era o inquilino, agora é outro inquilino. Agora o inquilino dele ele não sabe, mas depois eu conto pra vocês. Tá se mudando no comecinho da semana, no mesmo prédio. Vai subir 3 andares e vai ficar vazio. Aí eu quero ver, vai chegar a reclamação dele. Eu não sei o que ele tem.
Mas é aquela pessoa que, assim, a máquina de já teve lavar, casos de senhoras que acredito que tenha algum uma problema. sensibilidade a Não é mais. sensibilidade, porque realmente não existia barulho. E ela dizia que existia um barulho ensurdecedor e eu ficava na porta de madrugada tentando achar esse barulho, eu não via nada. Nada, Às vezes nada, a nada. água, quando a pessoa dá descarga de madrugada, a água correndo até lá embaixo, do nono andar, Sim, faz barulho. Faz barulho. Faz barulho. E aí, aquele negócio que eu tava falando das duas assinaturas, né? Porque a gente começou falando de multa e tal, para dar Sim. multa e vai pra Assembleia. Ou seja, se uma pessoa que faz barulho, a Rose tá morando aqui em cima de mim, naquele exemplo, e tá fazendo barulho, com certeza o meu vizinho do lado tá escutando. Então eu Sim. venho pro meu vizinho do lado, o Reginaldo da Brasconte, chegou, Reginaldo, tá escutando a Rose? Tô, vamos assinar um documento juntos? Que aí vira o domínio de mais de um, né? Isso. Com o Domínio de domínio. mais de um. Aí o Reginaldo, eu tô escutando, Sérgio, vamos, porque eu tô também uma semana sem dormir. Então a gente assina uma carta, assina um termo, a gente entrega pro Alan. Alan tá aqui. E o Alan, já com a aprovação em Assembleia, já dá a multa direto pra Rose. Ou seja, eu concluo, né, essa situação dizendo o seguinte: aprova em Assembleia para dar multa direto, desde que tenha 2 pessoas assinando um termo. Por quê? Porque aí nós vamos para a justiça. Se a Rose não pagar Sim. a multa, o síndico Alan tem que botar a Rose na justiça, né? A Rose vai lá se defender, todo mundo tem direito de defesa, Defesa. mas na justiça, né? Não sou eu que vou julgar o direito de defesa, Sim. não é o Alan que vai julgar direito de defesa, é um juiz de direito. Aí você fala tudo que tem que falar, eu e o Reginaldo vamos dizer tudo que a gente tem que Isso, falar. E o, E condomínio o se juiz vai manifesta. decidir se paga a multa ou se não paga. É. Você pode levar testemunha dizendo que você não faz barulho, Uhum. a testemunha tem que falar a verdade. Eu já tive 2 casos desses, que a pessoa lá, olha, não... Era perseguição do síndico Sim. com os barulhos, né? Mas... E tem isso. O síndico sabe. persegue, o síndico é perseguido. Aliás, a É. gente vai falar no CONASE, né? Do estoque da perseguição do síndico, né? Sim, Vocês dois vão estar lá no eu CONASE vou tá lá, também. E dando- também tem... dando- Como que é o dando exercício palestra. extrema do direito também? Como que é? Também. Hoje eu vou tentar entrar com uma ação contra 4 moradores de um condomínio de 56 unidades. E eu ganhei por 41 votos, né? Graças a Deus aí. Quem tiver alguma dúvida pode solicitar minhas atas lá no meu escritório, que a ata é pública, né? Consigo comprovar de quantos condomínios eu sou síndico. E tem o... Como que é? O nosso CPF fica Fica na Receita atrelado. Federal. Então, o meu GovBR aí, ó. Vou publicar uma foto dele pra vocês. É isso mesmo. Condomínio E- tal, condomínio tal, condomínio É, tal. vai aparecendo tudo Página no 2, Gov. Isso, página 3. Vou mostrar quantas páginas tem lá no meu Gov. E esse pessoal começou, Sérgio, a criar encrenca com nada, com essas 4 pessoas. Então, assim, ó, a lâmpada... tinha a lâmpada queimada. Cheguei lá, tudo aceso, tudo funcionando. As 4 lâmpadas do elevador. A piscina tá suja. Começou a ir em rede social, falar isso. Começou. E aí, o Thiago teve aqui e falou sobre esse exercício... eu não lembro, Excessivo do mas direito. excessivo do direito. Quando a pessoa eu não se O encaixou nesse abuso tal. de reclamar. Isso, mas se encaixou nesse tal, sabe por quê? Eu tava no condomínio, ele começou da sacada a tirar foto de mim, entendeu? Nossa Em Senhora. visita, né? Em visita, e depois desceu lá em 3 pessoas pra falar comigo. Ele falava comigo gritando. Perseguindo sabe? a gente em área comum. Já E teve eu esse- continuei abrindo o negócio pra trocar a lâmpada como se nada tivesse acontecido. Tinha 2 lâmpadas queimadas de 60. Nossa, isso é uma coisa assim complicadíssima, cara. E Complicado. recorrente, né? Porque os caras não sabem perder, não é? Sim. Eu falo que Reclame Aqui, por exemplo, é palanque de oposição. Eu acho que perdeu o sentido reclamar. Pra Total. síndico devia ser proibido. Perdeu, Perdeu na total. verdade, perdeu total em todos os sentidos. Todo né? sentido. A gente não Porque sente é mais umas a reclamações. força. Você não desse faz o que eu meio. quero, eu vou lá vou reclamar, não é? Isso. É. É só pra dar publicidade É- mesmo, é. encher o saco. Aí você vai ver as respostas. Essa pessoa era síndica anterior. E é umas coisas que não entra na minha cabeça. Muitas empresas colocam também respostas super educadas, que não condiz assim com toda aquele como é que fala? Aquele nervosismo nas palavras, né? A pessoa. Nossa, e tem empresa que nem responde. Na época que eu tinha a Shaddai Consultoria, né, que começou pela Shaddai Consultoria os cursos, né, de 2005, né, em Santos, 6, 7, aí 2008 aqui em São Paulo, aí fui pro Brasil inteiro em 2010 e foi os cursos, né. De repente chegava um monte de e-mail para mim de reclamação da Shaddai Consultoria. Aí os e-mails vinham assim, que eu comprei um óculos e vocês não entregaram. Que eu comprei um... Eu falei, Shaddai que vende óculos, Shaddai, tudo era Shaddai, né? Shaddai
né? O Deus Todo-Poderoso. Então as pessoas põem muito El Shaddai e tal. Tem um hospital que é também El Shaddai. Eu falei, cara, que nome doido. E as pessoas reclamavam disso. No Reclame Aqui. Eu falei, gente, eu não vendo óculos. É. não Não, sei. recentemente eu consegui. Eu tive 4 reclamações no Reclame Aqui. Na quinta-feira passada, eu consegui uma liminar e tirou todas elas, porque todas elas eram de concorrentes. Não tem mais nenhuma. Não faz sentido. Não faz Todas elas sentido. eram de concorrentes. Todas elas. Mas você tem que Eu não tinha parar. relação de É. consumo com Tudo aquelas isso. pessoas, elas não moravam em nenhum condomínio meu. Eu não tinha relação de consumo. Não faz com elas. sentido. Não faz sentido. Cidades que eu não atendo. A reclamação, tipo assim, era em Uberlândia. Uberlândia, Minas Gerais. Eu nem conheço Uberlândia. Entendeu? E eu pedi formalmente, te pedi pra reclamar aqui, não deu. Aí eu mandei pro meu advogado. Falei assim, perdi o domingo. Nossa, perdi o sono no domingo, gente. Eu perco o sono com essas coisas. Fiquei sem dormir. Parecia um zureta na segunda-feira já. E aí, quando foi na quinta passada, saiu a liminar e eles já tiraram tudo. Era de concorrente. De concorrente. Mas é isso. Eu acho que. E eu tava até conversando agora também um pouco com o Marcelo Duarte, né? A gente vê que essas pessoas que fazem do mercado coisa ruim, eles são expurgados Sim. do mercado. Não dura. Né? Eu tô aí, vamos colocar no cenário nacional desde 2010, e a gente vê entrando uma pessoa e tal, e faz o que faz, vai embora. E vai embora, Isso. e vai Sim. embora. São sazonais, eu É. falo. Tem muita gente Mas no incomoda, mercado né, que é Sérgio? sazonal. Incomoda A gente que faz um trabalho sério. Pois é. Isso, na verdade, eu sempre em Santos, quando fui síndico lá na década de 90, era assim, né? Eu lembro que tinham vários síndicos profissionais lá na época. Tinha a Dona Irene, faz tempo que eu não vejo a Dona Irene. A Dona Irene multava, ela era tão séria, ela e o Nelson Pioroni de la Santa. Aliás, quero mandar um abraço pro Nelson, que eu sempre aprendi muito com ele, sabe? O Nelson. E me ensinou muita coisa. E nós três, a gente via, né? Eu era o mais novo dos dois, né? Dos três ali, eu era o mais novo. Então, assim, eu aprendi muito com eles. E a Dona Irene, pra você ter uma ideia, ela dava multa pro marido. Porque ele chegava correndo em casa por alguma situação, ele era muito, assim, tinha muita coisa a fazer, um empresário, então não sei o quê. Estacionava o carro na faixa, ela dava multa. Aí todo mundo chegava na Assembleia, dona Irene, a senhora deu multa pro seu marido? Dei. Ele estacionou o carro fora? A regra vale pra todos. A regra é pra Isso todo mundo. Isso é exemplo, né, Sérgio? Não, e assim, você nesse momento, aquele barraqueiro parava de. Aquele que queria fazer barraco, aquele síndico que ia Sim. lá num outro condomínio Outra vibe. discutir, como é que se diz? Fazer concorrência com ela e perdia, ele não falava mal dela. Porque senão ele saia do mercado. E muitos disso aconteceram, né, em Santos. Muitas administradoras de condomínio vieram também a fechar por conta disso, né? De concorrência desleal, né? De falar mal do. Que existe no nosso mercado a concorrência desleal também. existe. Preço, né, Sérgio? O pessoal oferece muito, põe o preço lá embaixo, depois não entrega nada. Não. Sim. Aí tá amarrado no contrato. Exatamente, isso aí é uma coisa que tem que ser muito falada, sabe? Tem síndico falando que vai abonar os 3 primeiros honorários do mês para poder pegar o cliente, para poder pegar o condomínio. Gente, o síndico não come, como é que vai ganhar Paga dinheiro? imposto. Ah, mas eu já sou síndico de 10 condomínios, eu vou ficar, eu já ganho dinheiro lá, eu posso ficar 3 meses sem pagar. Não, você tá não vale a trabalhando, pena. não vale a pena, é gasolina que você vai levar lá, é tempo. E os 3 primeiros meses são os piores ainda, né, Sérgio? E ninguém te A dá gente vai valor, estudar exato. tudo, vai fazer É. tudo, vai fazer nosso plano de ação, porque é um condomínio, não é... É um mundo novo, é um país novo. Não é receita de bolo. Não adianta você... Cultura nova. Eu já fui síndico de X condomínios. Não adianta eu pegar todo o meu aprendizado de lá e trazer para cá, porque aqui é outra. São outras pessoas, outras culturas, é isso que você falou. Sim. Né? São outro mundo, né? Vamos dizer assim. Então as pessoas têm que entender que. E assim, né? Eu sempre digo, né? Quando você pega um síndico para ser síndico profissional, é porque o condomínio tá na UTI. A gente, desse jeito, a gente não vai no hospital, né? Não. Oi, o que você tem? Não tem nada. Só vim conversar com o médico, É. saber se ele tá bem. Eu posso ter uma audiência com ele lá? Não, seu Ninguém médico, o vem, que você né? tem? Nada. Agora, quando o condomínio tá tudo bem, ninguém vai chamar Ninguém chama. síndico Isso é profissional. verdade. Não, ninguém já Quando fala começa isso. a piorar, quando Várias começa vezes. a dar mimizento... Falha de né? manutenção, falha de caixa, falha de não sei o quê. Exatamente. Aí chama o síndico profissional. É porque tá na UTI, né? Com o Aí é braço o quebrado herói. lá, tu cai de moto, tá com o braço todo quebrado. O médico já sabe, quando ele chegar pra trabalhar, o que ele vai ver. É. Ele já sabe o que ele vai ver. Ele tem que resolver aquilo. Ele foi treinado para aquilo. Ele Sim. fez lá a faculdade para ser treinado para aquilo. Mas Então, muitos tipo condomínios chamam nós síndicos quando a gente começa a organizar, Aí é errado, né? aí começa a chover aqueles moradores que acham que dá conta
Do recado. E eu vi isso esses dias dentro de casa, né? A Karine pegou um condomínio que tava na UTI, arrumou o condomínio todinho em 1 ano. Aí pegou uma síndica moradora lá. A K perdeu lá um condomínio cliente. Falei, cara, faz parte. Isso já aconteceu comigo mas inúmeras é vezes. absurdo. Você passa um ano Inúmeras vezes. organizando, aí outro ano... Aí eu falei pra ela assim, não Você fica vai nervosa. fazer. E sabe o que eu aprendi com isso? Que o teu trabalho é excelente. Quando você pega 1 ano pra corrigir o condomínio, fazer uma obra grande de pintura e te tiraram porque agora tá tudo bem, tá tudo em paz. Não precisa mais pagar tão caro, né? Exato. Vamos economizar aí 3 salários mínimos aí com o síndico, né? 3 mil, que são 36 mil por ano que a gente vai, não sei o quê. Ele Né? faz Ele essas faz- A gente é. paga pra ela um carro por ano. É isso aí. Ah, Só que do mesmo tempo que começou e organizou, também volta, né? E aí, Exato. você E falou, aí eu falei pra ela, olha, posso te falar uma coisa? Isso é uma coisa boa, é porque o teu trabalho Sim. funcionou. E posso te falar mais ainda? No ano que vem tô te chamando, porque o que acontecia comigo? Aí é só a experiência que vai dizer. Condomínio Maria Luísa Sabino, eu era síndico, um ano sim, um ano não, um ano sim, um ano não. Porque eu pegava, arrumava, aí me tiravam. Aí eu era candidato, aí perdia a eleição, aí o prédio virava uma zona. Eu ia lá e fazia. Só que aí eu cobrava o dobro. Uhum. Uma vez, era 2.500 na época lá, eu falei, agora eu vou cobrar 5 mil, porque olha como é que tá o prédio aqui, ó. Tá assim, tá assim. Vocês não têm constância. Tá assim, tá assim. Ai, Sérgio, faz por 4. Tá bom, faz por 4. Aí, 4 mil reais. Eu cobrava lá do condomínio. 36 apartamentos. Então tá bom, ficava aquele ano todinho lá. Aí chegava no final do ano, Sérgio, obrigado. Pô, teu trabalho foi show de bola. Você é sempre uma pessoa gentil, faz todo um trabalho profissional. Mas esse ano a gente tá com outros projetos pro condomínio. Então, aí vem o seu Pedro Ernesto, né? Um senhor, não sei, tava falando daquele jeito todo bonitão. Cara de Pedro Ernesto, né? Sabe aqui, o seu Roberto Bigodinho. Aí você chega lá, tá bom, obrigado, tal, não sei o quê. Dá 1 ano. Sérgio, volta. Volta. Eu dobro também. Se pedir pra voltar, eu dobro. Pra não Tem que pedir, dobrar, sabe né? por quê? Porque você tá se valorizando. Se eles estão te valorizando, você tem que se valorizar. É lei da oferta e da demanda. Você tem que se valorizar. É oferta e demanda. Né? Você tem que se valorizar. Como teve o caso contrário, né? Eu fui administrar um condomínio também em Santos, que ninguém queria me dar o CNPJ do condomínio, ninguém me dá nada. Antes. Eu falei, tá bom, porque eu sempre pego, eu faço uma consulta antes, pra saber como é que tá a situação do condomínio. É um diagnóstico de um médico, né? Comparando mais uma vez com o médico tem coisa aqui. que dá trabalho pra caramba pra resolver. Você vai no médico, o médico é a primeira vez que vai te atender, ele vai te dar que remédio? Ele não sabe, ele vai te pedir exame de sangue, chapa do pulmão, chapa daqui, chapa dali, vai te dar não sei o quê, exame de sangue daqui, exame de não sei... Bom, conclusão. Eu vou lá no prédio antes, pego o CNPJ, até eles não queriam me dar nada. Eu falei, tá bom, peguei no escuro, né? Falei, vou assumir. Aí assumi o condomínio, em 1 mês eu pedi demissão. Falei, não quero, obrigado. Vou pegar. Cheio de pepino. Não, o que eu fiz? Eu fiz uma assembleia em 1 mês, fiz todo um plano, aquilo que você acabou de falar. É o plano que você faz. O prédio estava na UTI já, na CTI, não estava nem mais na UTI. Bom, a conta de água, eu negociei lá com a Sabesp. Aí tinha que aumentar o condomínio de 600 para 3 mil reais. Para pagar a conta de água atrasada, luz atrasada e tal. E depois de 3 meses ia diminuir para 2 e pouco, depois ia diminuir, e daqui a 12 meses ia chegar a 600 de novo. É o plano de ação de quem tá na UTI, uai. Eles acham que a gente tira dinheiro da onde pra pagar? Que o governo vai auxiliar eles? Pois é. Não aceitaram. Aí não aceitaram. Aceitaram a minha demissão. Eu falei, olha, o Carlos, o subsídio, falei, se assume que eu tô fora, eu pedi demissão do cargo. Uma hora nem eles vão tinha ter que pagar, alterado, né? exato, não tinha nem seguro no condomínio. Nossa! Pergunta se eu fiquei nesse mês dormindo. É muito complicado. Não dormi. Gente. E o povo acha que tá teta, que é fácil. que- Eu também tive um seguro cancelado, né? Não renovável em condomínio, depois outra seguradora renovou. Mas por quê? Porque tem umas infiltrações na área comum, bastante grave. E eu estou começando a mexer com a obra agora, depois de 4 anos, fazendo o topo, e depois vou na parte a parte térrea, né? E é assim, quando uma seguradora conceituada, quando ela não aceitou, 2, 3 dias, enquanto a outra ficou de me responder, eu não dormi. A gente fica... Não dormi. Até porque o nome é seguro obrigatório, né? Sim. É verdade, é obrigatório. Não tem jeito. Eu sou obrigado a fazer o quê? Nossa, como que não, gente? Eu não entendi, minha senhora. eu Seguro não obrigatório. E Artigo tem- 346 do Código Civil. Eu fico decorando essas coisas do Código Civil porque eu levava pra Assembleia todo o Código Civil. Sim. Aí tinha gente que pegava o celular. A gente e não ficava pode nem digitando. gaguejar nas assembleias. né? Não. Para conseguir O confirmar, conflito Sérgio. não aumentar. Ele botava no Google, artigo 346. Eu olhava na tela, olhava ali. Olhava na tela do salão de festa, né? Porque eu botava tudo no PowerPoint, olhava ali. Ele achava que eu tava mexendo no PowerPoint, como eu editei, eu que escrevi, né? Ele achava que isso é mentira, deixa eu confirmar aqui. Sim. Aí ele entrava no Google Já e via passei que era a muito mesma por coisa. isso. Então tem que fazer o seguro mesmo, né? Tem que
Fazer isso. Não, a Sei gente, tudo a gente bem, parece que É tá. complicado. É fantoche lá na frente, não sei te explicar. Nossa, eu Eles tava duvidam falando isso tudo. contra o síndico esses É. dias. Na live que eu fiz agora, parece. essa semana, eu, Com a Regina e com com a Regina e Com com a a Amanda, Amanda. com a Amanda a Senhora. gente tava falando isso, tem um monte de conselho, até o Sérgio Pavese, que vai estar no evento também, no Conaz, ele tava falando lá, tem conselho que quer mandar, né? Eu tenho Mais certeza que que o vocês já síndico. passaram por Oh! isso. Eles querem mandar no síndico como o síndico é empregado. Fala, gente, olha, desculpa, eu não sou empregado de vocês, eu sou um representante do condomínio para fazer o que está na convenção, no regimento interno, que foi determinado na Assembleia, e o que está na lei. Está na lei, Sim. faça o seguro. Não adianta vocês virem aqui e falar, não faz o seguro para economizar, ou seja lá para que for. É que nem renovação de AVCB. Ah, não aprovaram. Tem que fazer. Tem que fazer. Eu vim de condomínio Não é pra. e. Eu trago assim, não é pra. Eu tô trazendo esse item, não é pra aprovação, pra ver como que vai pagar. Exatamente. Não é pra aprovação. Aliás, como que vai você pagar. do conselho devia fazer o contrário. O teu papel é fiscalizar se o que eu tô fazendo tá de acordo com a convenção, com a É lei, lógico, Isso. é lógico. com a Assembleia e tudo mais. E vamos deixar claro que não é o conselho que aprova as contas, né? Isso, é Assembleia. Não, é Assembleia. Porque a Isso gente Eu tinha tava caso de vindo pra conselho que cá. levantou, ah, mas eu não vi, ó, gente. Mandei todos os e-mails aqui pra ele, ele nunca apareceu pra retirar, ele é o único que não pegou. Vai lá, a Assembleia aprova tudo menos ele. Eu falo, então vamos já destituir ele depois, porque ele não tá participando, né? Sim. Tá só querendo causar. Mas a Assembleia vira e fala assim: o conselho aprovou a conta, viu, seu Pedro Ah. Ernesto? A conta está aprovada. Parece aqueles pilotos de avião. É. A conta está aprovada. Aí ele Pra vai lá e implantar aprova. dúvida Né? na Ou cabeça. senão ele fica mais assim. Uma vez eu fui numa concorrência, Sérgio, que eles estavam brigando, a síndica sem salário. Não tinha salário, era namoradora. E ela tinha um celular do condomínio pra resolver as questões do condomínio. E a conta era R$ 49,90. 740 unidades tinha, acho. 700 e poucas unidades, 712, alguma coisa assim. E eu fiquei abismado com aquilo. Como que você tem a capacidade de brigar com a tua síndica? Porque ela tá gastando Porque ela tá gastando R$ 49,90 no celular, se nem salário ela não tem. Deixa eu dividir E aí o melhor. conselho colocou lá, aprovado com ressalvas para a conta do celular. Ah, não. Aprovado com 7 centavos por morador. Não. 7 centavos, né? Não, tem coisas que a gente. Eu levantei e fui pra falei, não vou concorrer aqui, não. 7 vezes 7, 49. A conta. Acha que eu vou concorrer aqui? Pra quê? Pra ser mais humilhado? A vida já humilha o síndico de manhã, tarde e noite. Eu falo que condomínio vive de mantras, né? O barato sai caro. Barato, é caro. Sim. Aí pega um síndico lá. Aliás, eu vou até contar outra história aqui de Santana, aqui na Zona Norte de São Paulo. O síndico estava fazendo um curso comigo faz tempo, há mais de 10 anos. Aí ele tá fazendo curso comigo, ele começou a entender. Aí ele veio fazer o curso e falou: Sérgio, é só para administrar meu condomínio. São 500 unidades, eu tenho uma pizzaria na esquina eu saio a pé do meu prédio. Eu contei 47 segundos, eu tô no meu trabalho na esquina, na mesma quadra, para trabalhar na minha pizzaria, que eu sobro à noite. É pizza, ninguém almoça pizza. Eu não sirvo almoço, então é só pizzaria. Sim. Eu falei, então tá bom. Então eu trabalho à noite, fico com o dia livre, acabo acordando 10 da manhã, 9 da manhã, né? O horário, tá, não sei o quê, recebo fornecedor na pizzaria lá só de tarde e pronto. Então eu consigo ser síndico do prédio. Quando eu peguei de síndico, mas foi no dia seguinte, chegou um monte de e-mail. Olha, a gente pagava pro síndico anterior de uma empresa lá. O Jardinagem. A gente pagava 3.500, me dá os seus dados bancários para gente mandar a TED pro senhor agora, que o senhor vai receber os 3.500. Eu falei, que 3.500 é esse? A gente pagava pro síndico anterior, temos que pagar agora pro senhor. Aí eu falei, ele me contando a história, né, no curso. Aí eu falei, não, segura aí um pouquinho aí, segura isso aí. Chega mais um e-mail, 2.500. Chega mais outro e-mail de outra empresa. Ele somou, deu 20 mil reais. Eu tô falando de você de 2010, 2011 que ele fez esse curso aí. Aí, beleza. Por que ele fez o curso? Porque ele tinha pego de síndico faz 2 meses e tava dando problema na pizzaria dele. De funcionar, porque ele não ia trabalhar mais na pizzaria. Veja, síndico de um condomínio de 500 unidades. Um empresário. Mas que ele não entendia de condomínio. Ele achava que era fácil. Se eu sei gerir a minha pizzaria, eu sei gerir um condomínio. Isso. E aí, Alusão. tomou na cabeça. Sim. Conclusão, ele se dedicou, ele assume ter que se dedicar. Ele era um cara desse porte. Então, beleza, então eu vou me dedicar. E aí ele percebeu que o buraco é mais embaixo. Que pizzaria não tem nada a ver com condomínio. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um curso. Aí ele veio fazer o curso comigo. Chegando lá, ele viu, né, em 3 dias de curso, que o buraco realmente era mais embaixo. Então ele fez uma reunião e depois da reunião ele me ligou no dia seguinte e falou, pessoal, ordem do dia, salário do síndico de 15 mil reais. A aprovação, discussão, deliberação e aprovação da remuneração do síndico a partir do mês seguinte de 15 mil reais. A assembleia de 500 pessoas falou que foi 390. Mas
assim, para começar a assembleia que estava marcada para 19, começou às 22. Foram 3 horas que ninguém queria deixar. É um absurdo o síndico ganhar 15 mil aqui. Ele me contando, tá? É um absurdo o síndico ganhar 15 mil. Você tá pensando que você é o quê? Eu trabalho não sei aonde, lá no banco não sei o quê, sou gerente e ganho 6 mil reais. E começou a falar um monte de coisa. Ele falou, gente, deixa eu só começar a assembleia no microfone, lá na caixa de som. Deixa eu só começar a assembleia, deixa eu só começar a assembleia. Ninguém deixava ninguém. Bom, conclusão, acalmaram-se os ânimos, começou a assembleia. Ele tinha feito o PowerPoint e apresentou os e-mails. Fala, pessoal, olha a data do e-mail aqui, ó. Foi no dia seguinte que eu peguei de síndico. 3.500 que pagava pro síndico anterior, 2.500. Eu apaguei o nome das empresas aqui para não, né? Ainda estão aqui, tá? As empresas ainda estão aqui. E tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Essa soma aqui dá 20 e poucos mil reais. Eu só tô pedindo 15. Vocês querem ou não querem? Porque eu também vou sair. E tomem cuidado, temos 390 pessoas aqui na Assembleia. Eu vou dizer para vocês que o próximo síndico vai receber 18 mil reais. Que vai sair do bolso de vocês. A minha proposta é receber 15 mil de vocês, ou seja, vai sobrar 3 mil pro condomínio por mês, porque eu não vou receber nada disso aqui. De limpo. O que vocês querem fazer? Vocês é que mandam. Eu tô fora. Se não é para ganhar 15 mil, que a minha pizzaria tá lá, sendo abandonada por mim, meus funcionários fazendo o que quiser de lá. Vocês me conhecem, sabe que eu tenho essa pizzaria aqui há anos, que é muito conhecida aqui no nosso bairro, aqui na nossa região. E tem cliente reclamando. A minha mulher tá pegando no meu pé, porque com razão, porque eu não tô indo mais na pizzaria para resolver o problema do condomínio. Isso é verdade, mas... É verdade. Ele falou para todo mundo. Razão. Ele botou 390 e poucas pessoas, ele falou, Sérgio, ninguém falava nada, ficava todo mundo olhando pra mesa. Eles já pagavam isso pro síndico. E não sabia. Pagavam mais, né? Vocês pagavam mais. 20 mil, sei lá, 20 mil reais vocês pagavam pro síndico. E eu tô trabalhando honestamente, É uma quero receber realidade. o meu... Então, assim, o que eu falo pros síndicos, um recado aqui. Seja honesto e transparente. Sim. Sempre, sempre. Sempre, porque a sua vida, né, vai se levantar sempre. Ela vai sozinha, Você falou tudo. Vai sozinho, vai Você sozinho. falou tudo. Vai sozinho. Não basta ser honesto. Não basta ser só honesto. Tem que se validar sempre. Tem que mostrar. As pessoas são leigas, elas não entendem de balancete de condomínio. Sim, tem que explica pro morador o que é aquele extrato que ele recebe todo mês. Tem que ser intuitivo, né? Tem que ser explicativo. Você tem que falar aí, tem por aí. O morador, se você não entender, né, Sérgio? Não é difícil. Se você não entender, venha falar comigo. Sim. Eu quero que você entenda, porque ali tem teu dinheiro. Teu dinheiro tá eu ali. tive caso que aparecia na pensão alimentícia. E um morador uma vez me perguntou, esse era descontado do funcionário e aparece na conciliação porque paga. O condomínio tem que pagar. O condomínio paga. O condomínio foi intimado para pagar, não foi o funcionário que escolheu. Exato. A juíza determinou o desconto. O condomínio tá pagando pensão alimentícia. É isso, de quem? Não, e outro dia chegou o cara Essa lá... gasolina aqui de roçadeira é pro síndico andar de carro? Outro dia o cara falou assim, o cara chegou lá no meu escritório, na minha administradora falou assim, Sérgio, bom dia, eu sou do condomínio. Depois não, onde que eu pego o meu colchão? Eu falei, como assim? Aí ele falou assim, não, porque aqui no extrato do condomínio, aqui ó, colchão pro apartamento 31. Aí eu falei, pera só um pouquinho, aí eu fui lá, falei, tá, não, sabe o que acontece? Deixa eu explicar. O cara não deixou nem eu terminar de falar, ele bateu assim, tinha um balcão assim, né, ele deu um tapa e falou, eu quero o meu colchão, e gritava. Eu falava assim, calma, senhor, deixa eu explicar. Não tem explicação. Se o prédio comprou o colchão pro 30, eu também quero um colchão, que eu tô precisando do colchão. Olha, porque deu infiltração no telhado. O prédio tem 3 andares. Deu infiltração no telhado e aí arrebentou tudinho por causa do telhado. É culpa do condomínio. O condomínio comprou um colchão pro morador. Lógico. E vai que o condomínio é que pagou. Tá aqui a nota fiscal do colchão pro apartamento 31. Se não teve limite pra acionar o seguro, né? Sim. Pra resolver, a gente compra aquilo que faltou e... Arrumamos, essa parte elétrica aqui também foi feito lá. Lógico. Porque infiltrou lá. Deu uma ventania, deslocou uma telha, entrou água. Aí eu escrevo sempre na frente sinistro. Aí tem casos que você pode fazer um vídeo explicativo, detalhezinho, pôr no YouTube e passar o link só pros moradores. Depois você vai lá e remove depois de um mês. Mas você explicou pra todo mundo. Entendeu? Gente, o papo tá tão bom. Tá muito bom, né? bom, Muito né? bom. Mas o O tempo... que é isso? Já tá acabando já? Já tá acabando. E a Não. gente vai te fazer aquela pergunta-chave dentro do pó de abacaxi. Qual é a pergunta? O que é um abacaxi pra você? Mas não é a última pergunta, hein? Mas é a penúltima. O que é um abacaxi pra mim? Isso. É aquilo que você pode jogar para as outras pessoas e não segurar. É muito bom. É boa. Agora, se você segurar, você descasca e faz um suco de abacaxi, Gostoso. põe uma canelinha. Isso. Porque é o seguinte, problema você vai ter a sua vida inteira. Sim.
Sendo síndico, então, né? Problema você vai ter a sua vida inteira, não vai ter jeito. mas como encarar esses problemas que é a diferença Exatamente. de nós síndicos, né, Alan? É como você segura o abacaxi. Como você segura o abacaxi. Isso é bem importante, com certeza. E pra você, amiga? Ah, para Nesse mim, tema. o abacaxi maior é aquele condomínio que não escuta quando você está querendo se explicar. É isso que o Sérgio falou, né? No É. conflito, assim. Ele escutar a outra parte, ele escutar a condição que o síndico se encontra, porque você acaba se envolvendo no problema dele. Então, você tem que me ajudar para eu poder te ajudar. É. E a Sim. gente quer falar nesse tom, né, Alan? Mas a pessoa acaba não ouvindo, que nem você falou, quer bater na mesa. As pessoas estão muito estressadas, Sérgio. Então, Demais. isso que esse caso que eu contei foi de anos atrás. Depois da pandemia que tá. Tá realmente pior, parece. Tá pior. Tá pior. Sérgio, Então eu prefiro olhar pra pessoa e entender ela, né? Entender a e mente dela. Né? que aí eu ia perguntar isso. Que dica que você dá pra gente nesses conflitos entre administradora, condomínio? Que Isso. dica que você dá pra gente aqui, síndico? Eu sei que você faz bastante curso, a gente vai deixar aqui embaixo da descrição as formas que o pessoal entra em contato com você para verificar cursos, eventos e tudo mais. Dá uma dica pra gente tentar ter um minuto de paz na semana. Você falou tudo. no Paz. Síndico dia. quer paz. Dá essa dica. Olha, o que eu sempre falo é o seguinte: depois que está se muito profissionalizando o síndico, eu acho que o síndico profissional só fica nervoso de perder o cliente pela ignorância do cliente. Tem que ter paciência com isso. Porque assim, se o cliente vai ter que sair, se o condomínio vai sair por ignorância, quando eu falo ignorância, eu não estou ofendendo os moradores Não, daquele gente, condomínio, eu estou falando da falta de conhecimento, Sim. né? Deixa aí, tenha paciência, não brigue por aquilo. Você levanta todo dia para fazer o teu melhor. Melhor do que ontem. Eu vou levantar amanhã para fazer melhor que hoje. E se não der certo, não fique chateado. Nem com você e nem com outra pessoa. Não ligou. Nós temos 8 bilhões de pessoas na Terra, nós temos 215 milhões de pessoas no Brasil, né? Então vai chegar um momento que você não vai conectar com alguém. Isso é absolutamente normal. E eu tô falando uma coisa que eu não agia, né? Eu não sou aqui do faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Uhum. Na verdade, eu era muito preocupado de perder um cliente, principalmente com imagem, principalmente com certas situações de ser um prédio do lado do outro, por exemplo. Se eu perder um, vou acabar perdendo o outro, né? Ainda mais quando você evolui muito rápido, você só ganha condomínio por indicação. Sim. E aí, se você faz uma coisa errada lá na ponta, aí o dominó volta ao contrário e você acaba perdendo tudo. Existe essa preocupação. Mas tenha calma, tenha paciência. Essa é a dica que eu deixo aqui para todo mundo. Se profissionalize. Participe de eventos e congressos, seja pequeno, médio ou grande, porque sempre você traz alguma coisa, conhece alguém novo. Sim, aprende sim. Até nesses bate-papos a gente aprende com gente demais. do mercado. Eu aprendi aqui com vocês. E a gente também. E a gente com você. Eu me sinto muito honrado de você ter vindo aqui hoje pra gente. Mais uma vez. Foi um conhecimento incrível. A honra é toda minha. Muito obrigado por ter vindo até aqui e compartilhado conhecimento com a gente. Acho que o síndicos dispor do seu tempo, que a gente sabe que você é preocupado. Conase sucesso. Conase sucesso. Quinto Conase. É isso aí, vamos que vamos. Pessoal, pelo que tudo indica, pessoal, ano que vem, lugar até maior, porque esse ano não vai dar. Sexto Conase já está sendo feito já em 2024, aí o Sexto Conase já tá. Muito bom. Já nasceu já. Pessoal, então a gente vai deixar as redes sociais do Sérgio aqui, vai deixar as formas de contato, ele tem muito conhecimento, tem muito a agregar na carreira da gente. E é isso aí, vamos que vamos. Até o próximo episódio e tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.